Bem-vindo ao Rescue Cast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o Rescue Cast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Salve, salve, amigos! Episódio 68. Eu não posso deixar de fazer essa brincadeira. Você está assistindo aí agora, de verdade, a gravação. Primeira gravação do episódio 68. Quase na metade a gente percebeu que não estava gravando. E ainda fiz uma brincadeira para você que está chegando aí assistir. Fiz uma brincadeira que no episódio anterior nós estávamos tomando vinho. Aí nesse foi só café e chimarrão e deu um problema na gravação. Nada que surpreenda, né? É a falta do vinho, Viu só? Não dá, né? Bem-vindos, pessoal, episódio 68, Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Esse episódio é basicamente uma continuidade do episódio 67, então se você não assistiu o episódio anterior, volta lá, assiste, depois continua conosco aqui, para ter esses desdobramentos aí de um assunto bastante importante que nós vamos abordar hoje, que vai fazer a diferença aí, principalmente nos próximos 2 meses aí, que antecedem o desafio catarinense resgate veicular. Bem-vindo, Beto, agora sim, episódio 68, devidamente gravado. Agora tá gravando, até olhei, ó, tá gravando antes. De novo, então, vamos lá. Agora, para vocês não preciso mais dar bom dia, né? Agora é só para os nossos amigos aí que estão assistindo e estão nos dando o prazer aí da audiência. Muito bom dia, sejam bem-vindos. Tenho certeza que vai ser um baita episódio para tirar algumas dúvidas de vocês quanto uma das provas do nosso desafio estadual, né, que vai ocorrer agora no próximo mês de junho, né, e também um pouco da rotina que algumas OBMs aí encontram nas ruas também quanto ao trabalho. Beleza, Beto, obrigado. Bem-vindo, Geller, de novo. E aí, capitão, agora não é nem fazer a brincadeira do óculos, ó. Não, é verdade. E aí, Beto, aí nossos seguidores, feliz demais por poder estar gravando novamente e também por estar aí abordando um assunto que vai fazer, com certeza, a reflexão vir à tona para justamente para ligar o trabalho do dia a dia com os desafios, né? Que é uma busca nossa e cada vez mais, né? A gente sempre tem aquele desejo de transformar um simulado, transformar uma prova de competição o mais próximo da nossa realidade realmente, com equipamentos, com viaturas, com pessoas, para que justamente estejamos mais preparados. E esse vai ser um assunto que creio que vai ser muito refletido pelo pessoal que está nos assistindo e que vai nos ouvir, porque é o que está acontecendo aí, principalmente dentro do nosso estado de Santa Catarina. É isso aí, Guilherme, muito bom. E aproveitando nessa linha, né, nós gostaríamos de agradecer todos os nossos seguidores, aquele pessoal, tanto YouTube, Spotify, Instagram, que interagiu muito conosco desde o episódio número 67, tanto para questões de conceitos quanto para a parte de operações técnicas, visando resolver um cenário, né, um vítima no que nós estamos chamando de TF3, e isso nos deixa muito felizes, né, saber que o pessoal está utilizando e a gente está encontrando essa válvula aí de conexão entre todos nós, para que a parte técnica seja debatida e que nós possamos encontrar soluções para esse tipo de cenário, né. E é muito importante comentar também que dias depois do lançamento do nosso episódio, nós tivemos ocorrências assim, 3 pelo menos no Brasil inteiro, né? Uma no Paraná, uma no Rio de Janeiro e outra agora recentemente aqui em Lages, com vítimas embaixo do carro. E que as equipes tiveram que fazer intervenção técnica para elevação, né? E
só deixar muito claro o quanto nós precisamos treinar e debater e continuar estudando para conseguir resolver as emergências da melhor maneira. Todo competidor que vai para um desafio, o momento mais temido dele não é nem só o treinar, né? É o receber o regulamento. E nesse ano, o regulamento aqui do estadual em Santa Catarina deu uma apertada nas equipes aí, com 2 cenários que são de complexidade moderada para alta, e cenários que são distintos, né? Esse episódio, ele vem para trazer um alerta, principalmente para todas as equipes, porque nos últimos 2 meses nós tivemos, assim, um enfoque pesado dos times que estão se preparando com vítima ejetada. Cenários com até 3 vítimas, trabalhando em 6 integrantes. Porém, a segunda manobra do desafio, ela é uma manobra que pode ter até 3 vítimas também, mas é um atendimento realizado com 4 integrantes. Apenas 4 integrantes. E aqui já vem um diferencial. As equipes que trabalharam em 2024, na 5ª edição do desafio lá no Centro de Ensino, tiveram um cenário um pouco diferente. Elas chegavam em 4, faziam o dimensionamento de cena, faziam a abordagem inicial, aquela triagem, e o comandante solicitava recurso adicional. 10 minutos depois dessa solicitação, o staff que estava lá buscava os outros 2 integrantes que estavam confinados e a equipe passava a operar com 6 integrantes. Então, em média, nós tínhamos aí de 12, 14, 16 minutos a equipe trabalhando com 6 integrantes. Nesse ano, o contexto é diferente, e a gente já vai explicar o porquê. Nesse ano, as equipes vão trabalhar toda a manobra com apenas 4 integrantes. E aí vem a pergunta, né? Mas se no desafio nacional, se no desafio mundial é sempre com 6, por que aqui em Santa Catarina é diferente? É diferente porque, desde a gênese das competições organizadas aqui em Santa Catarina, nós temos uma premissa: não afastarmos da competição o cenário real. Afinal, as nossas equipes treinam para atendimento real, não treinam para ser competidores. E os cenários reais têm, em muitas situações, uma abordagem de integrantes menor do que aquela preceituada pela Organização Mundial. E aí, nisso, vem a realidade, que é o que eu queria perguntar para o Beto. O Beto trabalha em Coronel Freitas, uma cidade muito próxima de Chapecó, mas que tem um contexto de efetivo muito parecido, ou às vezes até menor, né? Até a chegada do recurso. Beto, a gente está pensando muito fora da casinha, ou tu concorda que esse tipo de cenário é interessante para esse tipo de abordagem? Bom, eu acho extremamente interessante, e não é nada fora da casinha, né? Infelizmente e por enquanto, né? Então, até quando a gente estava tentando gravar antes, né, que não gravou, eu até lembrei de uma frase que o senhor usava também, né, nas suas palestras e abordagens, que é do Mário Sérgio Cortella, né, de você fazer hoje o melhor com o que você tem hoje, né, até que você tenha condições para fazer melhor ainda, né. Então é o que a gente está fazendo hoje, né, e eu acho que é o que se propõe a fazer o desafio, né, nessa prova de 4 integrantes, né. Falando especificamente em Coronel Freitas, e aí também eu consigo citar Quilombo, que é uma cidade também pequena, né, de porte pequeno, que é próxima a Coronel Freitas, dá em torno de 20 quilômetros. Posso citar também São Lourenço do Oeste, né, que é uma cidade que é próxima do Paraná, faz divisa com o Paraná, Pato Branco, que também trabalha, eu acho que em 4 pessoas no máximo, né, e Coronel Freitas, por vezes eu já cheguei a trabalhar em 2 integrantes somente, né, eu mais um BC, um bombeiro comunitário, como a gente chama aqui, né, que a gente tem audiência de todo o país, então talvez vocês não estejam muito familiarizados com os termos também, né, bombeiro comunitário nada mais é que alguém da comunidade que recebe um treinamento e acaba nos auxiliando no dia a dia, e acaba atuando junto conosco, né, então a gente acaba atendendo em 2, quando muito, né, 3 ou 4, incluindo 3 bombeiros comunitários, né. Então é totalmente a realidade da minha UBM, da UBM que eu trabalho
hoje, né? Essa UBM, ela fica distante de Chapecó 30 quilômetros aproximadamente, então para que eu receba, dependendo da região onde eu ocorro acidente, para que eu receba apoio, vai levar no mínimo 20 minutos, num deslocamento rápido das guarnições. Então, até esses 20 minutos, eu preciso fazer o meu melhor, né, com o que eu tenho, com as peças que eu tenho. Então, eu acho que é por aí que o desafio busca trazer essa rotina, e ela é totalmente pertinente, porque a visão de quem está no dia, ela muda completamente, né? O treinamento que antecede as ocorrências, ele muda completamente, né? O briefing do dia de serviço muda completamente, né? Que por mais que a gente não atenda muitas ocorrências na OBM, aquela ocorrência que a gente vai atender, ela é a mesma que Chapecó vai atender com 6, com 8 pessoas, e a gente vai estar atendendo com 2, com 3, né? Então, ela tem que ser muito bem pensada antes para que a gente mantenha, ou tente manter pelo menos, o mais alto nível de atendimento e de segurança também, principalmente. Boa, Beto. É importante essa visão de quem está no GBM, né? Que é a nossa menor estrutura hoje aqui em Santa Catarina, quem está realmente na ponta e dá essa primeira resposta, né? Mas eu queria aproveitar essa linha e já jogar a bola aí para o Geller, porque no episódio 67 nós debatemos muito sobre os cenários com vítima TF3, que é o que a gente tem chamado aqui, né, vítima ejetada, esmagada fora do veículo, pelo fato de que o comandante, não apenas o comandante, mas os demais integrantes, são exigidos em ações fora daquele contexto inicial da manobra. Ou seja, eu como comandante posso ser exigido como socorrista ou como técnico eu posso fazer ações de socorrista, como socorrista eu às vezes tenho ações técnicas para poder resolver os problemas que surgem durante o atendimento. Mas uma prova com 4, Geller, que aí também tem a experiência, não só a experiência operacional, porque tu também já trabalhou em guarnição reduzida, a experiência de 2024 trabalhando com esse cenário, mas os últimos treinamentos, né, os treinamentos recentes aí, do ponto de vista técnico. E fica ainda mais claro, né, mais evidente a necessidade de polivalência. Não, eu só sou a PH, eu não mexo em mais nada, né? E técnico a mesma coisa, e o próprio comandante disso também, né, Guilherme? Capitão, acho que essa fala do senhor é muito oportuna, porque além de envolver uma capacidade de cada integrante buscar conhecer mais as outras áreas, porque em vários momentos e situações com guarnição reduzida, ele vai ter que fazer o APH vai ter que fazer um trabalho de técnico, não toda a prova, mas em algumas ações. O comandante vai ter que revezar entre técnico e entre APH. Enfim, então, essa polivalência dos bombeiros, acho que é muito salutar, mas, vamos botar entre aspas aqui, não é uma coisa que a gente acha ideal, né? Trabalhar, atender uma ocorrência em 3, atender uma ocorrência em 2, em 4, enfim. Mas que a gente percebe que com o passar do tempo, a nossa corporação vem buscando diminuir essas situações, né? Incluindo mais pessoas e tudo mais. Então, acho que isso que é a parte interessante disso, é em nós não concordar com isso, certo? Não bater o martelo, não, agora é o padrão em 4 pessoas, não, bem pelo contrário, mas é nós buscarmos situações e treinamentos, principalmente, que minimize a insegurança, que o Beto falou, e que mantenha-se um padrão de atendimento adequado até que em algumas situações, chegue esse nosso reforço. E a gente entende que, em algumas situações, não vai dar tempo dele chegar. Pela distância a ser percorrida, pela situação que a vítima está lá, né? Então, a gente precisa, mesmo em 2, mesmo em 3 pessoas, mesmo em 4 pessoas, saber completamente a nossa rotina, para que isso seja traduzida em trabalho efetivo quando necessário nessa quantidade de pessoas.
É lógico que vai demorar mais tempo, é lógico que vai acumular ações, só que eu preciso atuar. Eu estou ali, não tem como chegar lá e erguer os braços, não, a gente está só em 3 pessoas, a gente não vai fazer nada até não chegar alguém. Né? Então, não tem como eu correr para esse lado, tá? É totalmente inadmissível. Porém, essas ações de como eu vou fazer ela em menos pessoas é que é o grande plus dessa nossa visão de fazer o desafio com 4 pessoas. Esse que é o bacana, porque nós vamos buscar sempre o que está acontecendo na nossa realidade de atendimento e levar para o treinamento. Que é lógico, né? Agora que a gente já conhece o processo de trabalho, a guarnição completa, já conhece o processo de trabalho mundial, mesmo não concordando batendo o martelo na não concordância de guarnição reduzida, mas é o que tem, a gente precisa trabalhar isso. A gente precisa fazer essas pessoas que estão em 3 ou 4 lá, manter um nível satisfatório, principalmente com segurança. Principalmente com segurança, para que o início dessa ocorrência aí não seja o posterior aí venha ocorrer uma tragédia ou algo assim por causa de segurança. Essa resposta, ela traz muito à tona. A gente tem falado nos últimos anos, principalmente com a chegada da competição e com a organização de equipes, muito sobre tática. É a forma como o pessoal se organiza para fazer o atendimento, né? E aqui a gente já tem uma certeza absoluta. Quem não se organizar taticamente para uma prova dessas aí, para atender com menos efetivo, não vai fazer nada. Nada. Vai ficar rodando em torno do carro, não vai conseguir fazer muita coisa. E a gente sabe também que se uma guarnição reduzida chegar até um local de ocorrência e não estiver organizada, ela vai fazer alguma coisa, mas não será o melhor. Isso é fato. Então, a gente traz esse cenário, 4 integrantes, para dar uma sacudida na poeira aí digamos assim, de uma certa tranquilidade, né? Porque as equipes que treinam em 6, o comandante sabe o que tem que fazer, o socorrista sabe o que tem que fazer, os técnicos sabem o que tem que fazer, eu não tenho esse acúmulo, não tenho essa descarga tão grande de manobras, né? E aí muitas perguntas que são feitas, né? E eu me organizo como? Porque se eu tenho 3 técnicos, 2 socorristas e 1 comandante, eu vou ter que mexer nessa minha estrutura. E isso vem como? Com o treinamento. E fica mais claro ainda, nesse tipo de cenário, para cada uma das equipes e para cada uma das guarnições, o conhecer aquilo que é uma fortaleza ou uma fraqueza dos seus próprios integrantes. Por quê? Como que a gente pode traduzir isso, né? Vocês me ajudem aí se não concordarem. Se eu tenho um comandante que se dá melhor com o APH, ele tenha mais clareza ou tranquilidade em trabalhar com o APH, justifica nós entrarmos em 4 num cenário com 2 técnicos e 1 socorrista, sendo o comandante a fortaleza dele o APH. Do contrário, se o comandante não se dá muito bem com o APH, ele pode ser um elo técnico. E aí eu entro na prova com um comandante, um técnico e 2 socorristas. Mas isso eu vou aferir quando? Eu vou aferir conhecendo os integrantes da minha equipe. E eu acho que fica mais evidente ainda, quero ouvir tua opinião, né, Beto? Fica mais evidente ainda que essa prova puxa a experiência de carreira, não de treinamento, de carreira. Porque o treinamento ele não vai conseguir ser rápido o suficiente, né, para conseguir instigar. E além de tudo isso, ganha-se muito com aquilo que nós fizemos alguns anos atrás, vocês vão lembrar disso, né? Nem todo mundo gostou dessa ideia,
de que o desafio tinha um dispositivo dizendo que as pessoas tinham que rodar de função. Vocês vão lembrar disso, né? Vocês mesmos foram alguns que reclamaram disso quando eu coloquei aquilo no regulamento, né? Ó, já fez 3 anos, vai girar. E tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. O que você acha, Beto? Cara, eu concordo, né? Ficamos bravos mesmo, né? Quanto fez o regulamento, né? Ninguém gosta de sair da zona de conforto. Adianta o cara dizer, não, mas eu gosto. Não, tu não gosta de sair da zona de conforto. É necessário, tá? Inclusive para o teu crescimento profissional e para o teu crescimento pessoal. Eu preciso sair da minha zona de conforto todo dia. Agora, gostar, ninguém gosta, né? Tá quentinho aqui, me deixa aqui, que eu não quero me expor em outra coisa que não vai ser o meu chão, né? Mas eu concordo contigo, né? E inclusive, e concordo também quando tu fala que a bagagem que a carreira te traz, ele te ajuda, tá? Como também, eu acho que aí tem um meio termo, na minha opinião, sabe? Eu acho que o cara que está trabalhando, que entrou muito cedo, que tem bastante tempo de casa, na maioria dos corpos de bombeiros, ele acaba indo para uma fase, né, quase que no final da sua carreira, de mais tranquilidade, de atuar em apenas uma viatura só. Então, esse cara, para voltar a treinar, também vai ter que sair da zona de conforto, né, e começar a treinar. Então, acho que tem um paralelo aí, né, porque o cara que está iniciando agora na carreira, o cara saiu da escola, ele ainda está com todas as matérias do curso bem vivas dentro da cabeça, né, tanto o resgate veicular quanto o APH, bem vivas na cabeça. Então, ele ainda não se definiu para que área que ele vai, né, na grande maioria das vezes. O cara que é muito velho, já no meu caso, o caso do Geller, o caso do senhor, já passou de 20 anos de serviço, que tem mais passado do que futuro, o cara, por muitas vezes, já se definiu e já está num ramo, né, ou já está numa fase, principalmente em cidades maiores, em que tu acaba não se envolvendo com tudo, né, se você não estiver treinando. E aquele cara que é um meio termo, né, que ainda trabalha no caminhão, que ainda trabalha na ambulância, que vai girando, esse cara vai ter uma facilidade maior, quanto a isso, sabe? Porque ele vai ter todas as valências que ele precisa ter para essa prova dentro dele, né? E com a experiência de vários atendimentos na rua, né? Onde ele chegou e foi o socorrista, onde ele chegou e foi o técnico, o resgatista, onde por muitas vezes ele chegou e foi o chefe-socorro, foi o comandante, né? Que é uma situação que agora eu estou tendo que experimentar na minha OBM, né? Eu tenho que ser 3 pilares em um só, né? Toda ocorrência eu tenho que ser 3 pilares em um só, né? Então é muito interessante e com certeza essas pessoas que possuem essas valências, que não ficam na zona de conforto, que buscam saber das outras áreas, como o Geller disse antes, né, costumam estudar o APH, costumam estudar o resgate, já dá uma olhadinha no comandante e no chefe-socorro para ver o que faz, como se porta, e esses vão ter uma vantagem muito grande nessa prova. Eu quase que dei risada antes de sortar. Eu sabia. Que quando uma equipe tem um comandante que é um bom socorrista, ele vai cumprir. Quando tem um comandante que é um bom técnico, vai cumprir como técnico. Eu comecei a dar risada comigo sozinho, nossa equipe não tem. Mas tem sim, né? E os anos de ambulância lá de 2006 a 2011 conta, né? Não, já tá enferrujado, né? Mas não, mas é verdade, cara, o capitão, isso aí que o Geller falou é bem no ponto que eu gostaria de chegar, sabe? O cara, mas tá enferrujado, cara, e é o que acontece, né? O cara, às vezes, tipo, agora eu não, porque eu voltei pra guarnição, né? Mas o Geller já tá, eu acho que há 2 anos, né, Geller, no expediente, né? Então, 3 anos já, meu Deus. Então, às vezes o cara sai numa ocorrência ou outra, né? Mas a gente acaba perdendo aquele tino do briefing diário, de conversar, de atender a ocorrência diariamente, sabe? O cara vai perdendo. Então, o cara tem que revisitar as suas lembranças anteriores,
tem que conversar com outras pessoas, tem que treinar como a gente treina, né? E para conseguir se inteirar e realmente partir de novo para o operacional, né? Para todas as áreas, né? O Geller está sendo humilde, né? Porque ele é um excelente resgatista, é um excelente socorrista, né? E nem preciso falar de comandante, né? É um dos melhores comandantes do Brasil disparado. Então ele só está sendo humilde. Mas o bicho é bom demais. Eu acho que nessa linha, né? Isso a gente pode falar tranquilamente em relação à Condá e várias outras equipes, principalmente do interior aqui do estado, né? E as equipes catarinenses, né? Como um todo. Que a gente conhece a realidade dos quartéis e que o pessoal gira nas funções, né? Uma hora tá de RPCil combatendo incêndio, outra hora tá de coletinho atendendo ao APH, outra hora tá com ferramenta tirando das ferragens. Isso é algo que faz com que o bombeiro também se reinvente, né? Se redefina, porque uma coisa que é complicado quando você tem sempre seis na mesma função, é que você, em determinadas ações, não tem nem a empatia. Saber assim, poxa, o cara tá me pedindo, por exemplo, para eu quebrar um ciclo, né, uma lógica de operação para reposicionar um teto. Nós nem chegamos na fase de desencarceramento ainda. Sim, ele está pedindo porque ele não cabe dentro do carro. Tu sabe que é fazer a avaliação de uma vítima dentro de um carro colapsado, cara? Então, essas coisas é que vem mais à tona nesse tipo de cenário, né? Só que tem um outro viés disso tudo, dos 4 integrantes. As fichas de avaliação, que também são um desafio. Por quê? E aí é onde a gente entra num debate também, né? Que é como fazer a avaliação de um comandante que faz ações técnicas, de um comandante que faz parte de APH, de um APH que pega a ferramenta para fazer parte técnica. E nós até conversamos bastante sobre isso lá em Joinville, né, com o Kimita e com o Júnior, porque, ao meu ver, hoje, minha opinião, tá? As fichas precisam drasticamente de uma evolução. Fichas e guias, tá? Eu já tenho comentado isso há alguns anos, que a inteligência artificial e a lógica, elas precisam fazer parte da avaliação, porque o ideal, hoje em dia, seria que essa ficha fosse uma árvore de decisão em que o assessor dá o cheque de acordo com os problemas que precisaram ser resolvidos do cenário. E isso daria uma lógica de construção dos cenários, né? Eu estou terminando de escrever um livro aí e eu tenho conversado muito nessas escritas aí sobre isso, né? Hoje, o cenário ele é montado, ele é executado, mas ele não afere o que a equipe fez de melhor. Vou dar um exemplo. 4 integrantes. Chega-se na fase inicial do atendimento. O comandante precisa ajudar a colocar uma haste. Por quê? Temos uma vítima deambulando, temos mais 2 dentro do veículo. Temos um técnico. Quem é que vai fazer tudo isso? Esse cara é o super-homem? Não, alguém vai ter que ajudar. Mas vai ajudar por quê? O problema foi apresentado. Estabilização veicular primária para acesso do socorrista. O comandante foi ajudar a fazer. Tinha alguma outra pessoa para fazer? Não. O problema foi resolvido? Foi. Ponto. Deu. Coisa aconteceu. Só que hoje a ficha ela é tão engessada e ela é tão quadrada que ela não consegue analisar a qualidade do atendimento. Ela olha algumas etapas que vão sendo feitas até chegar ao final. Segundo exemplo que eu gosto de dar, planos. Ao meu ver, hoje, a ficha, ela não afere quem é a melhor equipe. Ela afere quem trabalha melhor com o tempo. Por quê? Com 4, com 6 integrantes? Se eu chegar lá na fase, vamos imaginar 25 minutos, né? Eu chego lá no minuto 21. Eu não consegui executar o plano principal. Mas eu tenho um emergencial garantido. Por onde é que essa vítima vai sair? Ela vai sair pelo emergencial. A equipe vai pontuar em extração, vai pontuar em avaliação externa, vai pontuar em passagem de caso, e a ficha não aferiu quem fez o melhor. Então, eu vejo que
além das equipes se reinventarem, os assessores terão o papel primordial de analisarem o contexto geral do atendimento e não específico. Até porque isso não existe, né? Não existe uma ficha que consiga trazer esses pontos, porque um comandante pode, na mesma ocorrência, ele pode fazer função de APH, ele pode fazer função técnica, o técnico pode fazer função de APH, o técnico pode assumir funções de comandante, vendo o geral numa colocação de cinto da catraca, numa colocação de hastes. Então, isso é muito dinâmico. E o dinamismo que a equipe precisa ter em termos de polivalência tática vai se aplicar para quem está com a caneta. E aí eu posso ajudar ou acabar com a equipe, né? Mas isso eu queria uma opinião de vocês também. Porque, além de vocês serem competidores, vocês também treinam equipes e vocês também formam alunos, né? Eu queria saber se vocês concordam com essa linha, né, de raciocínio, porque, para quem nos assiste aqui, a gente tem esse debate sobre guias e fichas de avaliação, no mínimo, desde 2018. No mínimo, né? Quando a gente nem trabalhava junto ainda, a Condá nasceu em 19, os meninos já competiam antes por Chapecó. Antes disso, a gente já falava que as fichas elas não conseguiam aferir isso. E ao meu ver, né? Minha opinião. A ficha ela precisaria ser digital, com uma árvore de decisão em que eu vou escolhendo aquilo que foi feito durante o atendimento para fechar lá no final um número, né? E não essa questão muito mais analógica aí de preenchimento de caneta, né? Mas vamos lá, Beto, Geller, me ajudem aí. Cara, eu, de minha parte, CPF aqui falando, tá? CPF e o CNPJ da Condá também, porque a gente já discutiu sobre isso, tá? Cara, eu acho que, claro que não vai ter justiça em tudo, né? Principalmente as fichas como estão hoje. Não se haja não sei se a palavra certa é justiça, tá? Mas não, o que a gente treina, o que a gente instrui os nossos alunos também em Santa Catarina é sempre buscar o melhor para a vítima, tá? Sempre buscar o melhor para a vítima, indiferente do tempo de operação, se isso não for exigido. E não é o que a ficha nos traz hoje enquanto desafio. Nós temos um tempo pré-determinado, e em que, chegando ao final do tempo, e aqui eu vou dar um exemplo muito prático, tá? Nós estamos chegando perto do final do tempo da operação. Eu tenho uma vítima estável dentro do veículo, que eu posso ter um tempo a mais para trabalhar com ela. Eu faço 2 planos para essa vítima. Um plano emergencial, caso o seu quadro de saúde rebaixe e eu tenha que extraí-la rapidamente, e um plano principal, tá? Tô terminando o tempo da minha prova, tá? Minha prova de 25 minutos, já tô com 23 minutos e ainda não concluí o plano principal. Se eu retirar essa vítima pelo meu plano emergencial, eu vou ganhar ponto de extração, eu vou ganhar ponto de avaliação secundária, eu vou ganhar ponto de passagem de caso, e esses pontos, eles vão se sobressair na ficha, tá, gente? Na ficha. Esses pontos, eles vão se sobressair com os pontos que eu perco, tá? Tanto no comando, quanto no APH, quanto na técnica, por não ter realizado o plano principal, tá? E aí, o que é a nossa preocupação e a nossa não concordância com a ficha? Na rua, eu vou fazer a mesma coisa? Eu vou, em detrimento de uma pontuação, eu vou deixar de atender a minha vítima da melhor forma possível para que ela para que eu ganhe rápido a prova, ou para que eu ganhe outros pontos? Então é isso que a gente sempre pesa e isso que a gente instrui nossos alunos. Essa não concordância, sabe, com a ficha, e infelizmente tem acontecido isso, tá? E a gente já viu isso em desafios. Chegou perto do tempo limite, o pessoal estuda a ficha, tá de acordo com o regulamento, né? É simples e claro ali, é uma somatória de pontos do que você faz, do que você deixa de fazer. Então a galera acaba optando por, em detrimento de perca de pontuação, de não conseguir mais pontos, e acaba privilegiando extrair a vítima e não a saúde, que seria o principal foco, na minha opinião, tá, galera? Na minha opinião, que seria o principal foco do desafio.
Tá? Então, para mim, eu concordo 100%, sabe? Eu acho que precisa ser revisitada essas fichas, revisto, tá? E principalmente nessa ação que eu coloquei, que para mim isso é inconcebível, cara. Muito bom, Beto. E é um ponto... E, Vai lá, Beto, vai lá. assim, tem um fato primordial nessa tua fala aí, Beto, porque é o seguinte, numa construção de planos, a gente cria um plano emergencial para quê? Qual que é o parâmetro que a gente cria um plano emergencial? Para que se aquela vítima, assim, o quadro dela piorar, eu tenho um espaço suficiente para extrair ela ali rápido, concordo? Pelo menos é essa a premissa que a gente orienta nossos alunos. Então, qual que é o único fator que pode justificar aquela vítima ser extraída ali? É o quadro dela piorar. Se o quadro dela não piorar, eu não tenho justificativa de extrair uma vítima para aquele espaço reduzido que não é o melhor para ela. Pelo menos, né, a gente respeita demais se algum outro órgão, se algum outro corpo de bombeiro não trabalha assim, é o protocolo deles, paciência, mas a gente está trabalhando dentro do protocolo, do nosso protocolo, do que a Organização Mundial fala, do que a ABRA explicou, enfim, do que esse caminho a gente quer trilhar, né? Que a gente não esqueça que o nosso objetivo principal é quem está lá dentro. E se quem está lá dentro está dizendo para nós, ó, eu estou bem, criem mais espaço que eu ainda estou bem, pode continuar trabalhando. É lógico que se a minha equipe não foi capaz, em 25 minutos, de criar esse espaço necessário e essencial de um plano principal, ok, eu devo ir lá treinar mais para criar esse espaço, mas eu não posso transformar isso em justificativa de, não, aqui eu faço 45 pontos e se eu e vou perder 15, então eu vou somar 30. É um regulamento que ainda existe e também não estamos querendo crucificar quem faz isso, pelo amor de Deus. Está jogando conforme o regulamento e as fichas permitem. Exato, mas exato. É esse o nosso, entre aspas, embate. A gente precisa mudar essa visão, principalmente na questão da organização de ficha. É como as ações de como eu reajo dentro de uma prova. Por exemplo, se é um cenário extremamente difícil, estabilização, ter acesso do socorrista pela posição que a vítima está lá dentro. E a equipe faz tudo o mais rápido possível e perfeito possível para que em 5 minutos a gente dê uma efetividade trabalhando perfeitamente para que o socorrista acesse o interior do carro e oferte oxigênio para a vítima. Esse socorrista deve ser penalizado por isso? A equipe deve ser penalizada por isso? Eu entendo que não. Porque, de todas as formas, eles objetivaram para que aquele problema que apareceu fosse resolvido o mais rápido possível. E quando eles tiveram a oportunidade de ofertar o oxigênio, eles foram lá e rapidamente fizeram isso. Eles trabalharam para isso. Todos eles focaram para isso. Todas as ações deles foram para isso. Então, a ficha não pode dizer que tem que ser ofertado oxigênio no máximo em 1 minuto. Porém, cabe ao assessor nesse momento, não, peraí. Eles fizeram de tudo, e perfeitamente nesse de tudo, para que em 4 minutos o oxigênio chegasse para a vítima. E o socorrista foi lá e, quando teve a oportunidade, esticou o braço e ofertou. Nesses 4 minutos. Cara, ele não pode tirar menos que 9,5, 10. Porque eles trabalharam focado nisso. Então, esses embates aí que a gente está buscando, né? Pelo menos. Mas não é, compadre, desculpa, mas não é o que a ficha traz também nessa situação, né? Pois é. Como tu falou, né? A ficha, só para o pessoal ficar ciente também, quem não tem muita familiaridade com a ficha, acho que até 3 minutos, né, Guilherme? Me corrija se eu tiver errado. Tu tem até 1 minuto e meio ou 3 minutos? Salvo engano, para tu tirar 10.
2 minutos para tu São tirar 2 10, né? minutos. Só que o que o Geller tá falando e muito bem, tem uns cenários, e aí vai um desafio maior ainda, que o capitão já tá nessa labuta há muito tempo, né, para padronizar esse tipo de questão também, porque muitos cenários em desafios, tu chega para atender, tu tem uma janela aberta. Ou tu tem um vidro quebrado que na hora da montagem do cenário o carro caiu, quebrou o vidro e tá lá. E tu tem acesso para ofertar O2 para a vítima. Em outros cenários, e nós já pegamos cenários assim, vocês vão lembrar, né, que eu tô falando em 2022, no Nacional, em Chapecó, que o veículo lateralizado, tu não tinha nenhum vidro aberto, tu não tinha nenhum espaço para colocar a mão para ofertar O2 para a vítima. Então nós tínhamos que usar a ferramenta primeiro para abrir um espaço para ofertar O2, e aí vai de encontro ao que o Geller falou. A padronização de cenários é importantíssima, a ficha é entender se a equipe fez ou não fez tudo aquilo que estava ao seu alcance para você ter esse desempenho ou para você ter esse resultado. Eu concordo plenamente, cara. Eu vejo o que os senhores falam aí sobre tempo, que o tempo não é um balizador adequado. É muito mais fácil você colocar uma pergunta, né? Por isso eu acabo sendo incisivo nisso, e vocês sabem quando eu falo assim, cara, esse projeto já está em andamento, né? Que é a transformação dessas fichas em árvore decisória, né? A gente está com um grupo de trabalho aí para apresentar isso para a própria associação. Mas uma coisa é você dizer que o oxigênio tem que ser ofertado até tantos minutos. Outra é o que o Geller falou. No momento oportuno, quando a equipe teve possibilidade, o O2 foi ofertado? Sim ou não? Se é sim, ok. Aí eu posso usar o tempo. Porque a gente tem que analisar isso também, e não pode dissociar isso, de que lá atrás, quando as competições iniciaram, nós tínhamos as equipes sabendo que estavam entrando numa manobra complexa, por exemplo. E nós sabíamos que tinha uma vítima TF1 instável e uma TF2 estável. O que o pessoal já fazia? Nem colocava o pé direito na cena, já começava a bradar. Confirma, uma vítima é TF1 e outra é TF2. Por quê? Porque eu já tinha decorado. Né? Então, cara, beleza. Dá para a gente trabalhar isso? Dá. Quem é que vai aferir? Vai aferir o socorrista. Ele teve campo visual, teve possibilidade de entrevista e pode confiar nessa entrevista, porque tem um outro detalhe também, né? Se eu estiver entrevistando uma vítima com um status neurológico não tão perfeito, eu vou acreditar 100% no que ela está me dizendo? Eu não acredito, às vezes, nem no que a estável está me dizendo. Que eu preciso entrar no veículo e confirmar. Eu preciso usar as minhas mãos e tatear os membros dela, saber se ela está presa ou não. Então, tem esse ponto. Mas aí eu balizo por tempo. E um outro detalhe, que eu acho que vocês dois foram brilhantes em falar isso, se fosse dessa natureza de tirar a vítima rápido, por que a gente não continuaria tirando elas em 90 graus? Abre a porta e tira. Não é? Eu vou pontuar tudo que der em APH. Né? Então, eu acho que esse é um dos pontos, e a gente tem discutido, e isso vai também, por isso que eu comentei lá no início dessa abordagem, né? Vai mexer com as equipes, vai mexer com o status de tático organizacional de equipe, mas vai mexer também com quem avalia. E eu estou bem curioso para ver como é que a gente vai ter como é que a gente vai ter esse feedback pós-desafio para entender essa lógica, né? Mas fichas são algo, não é que é imutável, mas fichas são um pouco mais, digamos assim, consolidadas e um pouco mais dogmáticas, para também não ficar mexendo toda hora nisso e as equipes terem insegurança a cada vez que vão treinar, né? A WRO se reúne, ela faz as suas convenções, ela faz os seus workshops e o pessoal apresenta essas lógicas para também não ficar criando a cada pouco algo que as equipes não consigam acompanhar, né? Mas
quem está nos assistindo normalmente não está nem olhando a ficha, né? Está pensando agora, nesse momento, está no meio do olho do furacão, em relação a como organizar a equipe. E aí eu queria perguntar para vocês dois, né, que são já muito experientes no cenário competitivo, que tipo de dicas vocês dão, seja como técnico ou seja como comandante, para quem agora vai começar a treinar, né, para esse tipo de cenário com 4 integrantes. Beto. Claro que eu não vou dizer como nós vamos nos organizar, né? Porque ainda que a gente esteja aqui num podcast dando dicas, ainda que a gente seja assessores dos nossos alunos e instrutores, nós também somos competidores e vamos estar presentes no desafio estadual, né? Então a gente não vai dar arma para o bandido, num vocabulário bem chulo. Mas eu acredito que cada equipe ela tem que observar, e aqui a gente já comentou, o senhor comentou, o Geller comentou também, as valências de cada participante. E com base nessas valências, a gente monta a equipe essencial reunindo esses 4 integrantes, né? Mas vou dar uma dica de ouro, aí que o senhor já falou também. Então, quem pegou nas entrelinhas já sabe o que vai fazer. Acessem as valências de cada participante e olhem a experiência de cada participante, não só como competição, mas também na rua, e aí você vai conseguir montar essa equipe da melhor forma possível. Agora, se vão ser 2 técnicos, se vão ser 2 socorristas, aí a gente vai aguardar o desafio estadual, né, para vocês conhecerem como a Condá vai atuar. Boa, Beto. E eu acho que essa tua fala, eu já imaginava que iria vir alguma coisa assim, mas essa tua fala é importante também porque a gente sabe disso, né? As equipes um pouco mais experientes, elas acabam sendo copiadas, né? Então, por exemplo, a gente tá vendo isso, né? O que Caçador está fazendo nos resgates em ação, no próximo treinamento, a galera já copiou Caçador. Assim como aconteceu com Concórdia, acontece com as Curra, acontece com a Condá, aconteceu com Joaçaba, aconteceu com São Paulo, é sempre assim. As equipes experientes, elas têm digamos assim, elas têm essa função meio que desbravadora, né? Opa, se os caras estão fazendo aquilo é certo. Mas peraí, por que eles estão fazendo aquilo? Eles estão fazendo aquilo porque o comandante da equipe é uma peça que faz isso. Não é à toa que muitas equipes ainda têm o nosso antigão logística, que é o Severino Quebra-Galho, né? O cara não é um técnico 3, é um logística, é um cara que entrou há pouco tempo na equipe, é entusiasta, não tem experiência ainda, é o cara que fica municiando de equipamento na cena, né? Mas é bom, Beto, isso aí, porque daí a gente vai ver se funciona ou não, né? Exato. Viu? E agora outra, cara... coisa sem testar, né? Sim, e outra dica importantíssima que o senhor falou do logística. As equipes que ainda utilizam logística como integrante vão ter um sério problema para organizar a equipe para atuar em 4 participantes, tá? Porque você não vai poder ter um logística quando você está atuando em 4. Essa pessoa ou vai ter que ser socorrista / técnico, ou vai ser técnico / socorrista, então ele não vai poder ser só logística, né? Então você vai, um integrante a menos, aí tu vai atuar realmente em 3 na tua ocorrência, na tua prova. Assim como o S2, né, o socorrista número 2, que deixa todas as ações prioritárias de triagem e comunicação com o comandante só para o S1. Daí o cara vai parecer um ventríloco na cena, né? Vai ter que ter alguém lá falando para ele replicando. Cara, é desafiador, por isso que eu... bastante. Cara, vou falar para vocês assim, eu nunca estive tão motivado para desenhar os cenários, e eu já sei, assim, eu não vou falar um palavrão aqui no podcast, mas eu sei que as equipes vão se quebrar, porque os cenários estão extremamente difíceis, né? E eu acho que isso vai ser uma das coisas que vai ser mais legal ainda do desafio, né? Geller, dá ou não o teu bizu, mas fala alguma coisa aí para quem está treinando. Então, o meu bizu acho que é mais motivacional para o pessoal, porque
Nós também não sabemos o que vamos fazer. Nós estamos com a equipe nova ainda, cara. 4 integrantes novos. Nós nem começamos a treinar direito ainda. É sem sacanagem, porque como a gente trocou toda a equipe de APH e 2 componentes da equipe técnica, o nosso APH é novo. O técnico que vai ajudar o Beto, enfim, agora vai ser efetivou o Vini, né? Mas é a primeira vez que ele vai realmente aí como sempre foi, né? Mas titular da equipe, entre aspas dizendo. Então, nós também, antes, na formação antiga, eu busquei me adaptar para auxiliar algumas coisas os guris, porque a confiança que eles tinham em trabalhar, em realizar as tarefas, deixava a minha função muito mais tranquila. E agora não. Os guris estão começando o processo. E nós estávamos tentando se organizar em 6, agora vamos ter que tentar se organizar em 4 pessoas. Mas esse tipo de desafio é muito interessante porque faz os componentes buscarem cada vez mais entender o passo do colega, o que ele vai fazer, qual o procedimento que ele vai ter que fazer. E essa situação de, dentro de uma prova, te tirar em algum momento a tua mentalidade em fazer com que as pessoas que simplesmente gravam os passos de uma ficha caia por terra, porque se eu simplesmente gravar lá, um exemplo, os 12 passos que eu tenho numa ficha, e esquecer que dentro desses 12 passos podem surgir outras situações que eu tenho que sair do 8º passo, vá lá ajudar um colega e depois eu retornar esse 8º passo, se eu não parar com esse pensamento de se transformar numa máquina de gravar isso e transformar essa pontuação em um atendimento mais próximo do real, eu vou estar quebrado dentro da passada. E esse trabalho em 4 pessoas exige muito mais desse todo do atendimento, apesar de eu estar focado numa área, do que em 6. Então, essa grandiosidade do atendimento, de uma busca, né, de fazer essas equipes trabalhar em 4 pessoas, é muito mais bacana durante o treinamento. Porque é ali que surgem várias situações que a gente consegue transportar mais para fazer a pessoa assim, cara, tu tem que saber o que a ficha está pedindo. Porém, nesse momento aqui, tu vai ter que fazer essa ação técnica. Só que para fazer essa ação técnica, tu vai ter que recolocar uma luva de resgate, tu vai ter que baixar a viseira do teu capacete. Cara, o técnico trabalha assim, sim. Nesse momento, tu vai ser um técnico, tu vai precisar fazer isso. Então, o comandante, tu vai ter que parar de ficar gabaritando as fichas e tu vai ter que pegar e colocar haste. Então, tu vai treinar a colocar haste. Esse que é o grande ganho desse tipo de ação, né? Desse tipo de trabalho aí. Agora, se é melhor começar em 2 técnicos ou 2 socorristas, aí tem que ser lá dentro do vestiário conversar e esse ser assunto de vestiário. Porque a equipe é diferente uma da outra, né? E o vestiário, né, Geller, uma coisa que a gente comenta e que volta à tona é sentar em torno de uma mesa, colocar os carrinhos em cima da mesa e conversar, né? Volta à parte de essência doutrinária. Não é colocar um cenário e começar a fazer resposta e monta um, monta outro, né? Esse é o maior bizu que eu posso dar para todas as equipes, né? O primeiro deles a gente já falou lá no início. Não treinem só com 6 e com TF3. Se treinarem só isso, é certeza que essa manobra com 4 vai ser terrível. Mas entendam e se conheçam. Então, às vezes agora é um cenário novo, né? É uma manobra nova e é uma manobra que precisa de muito conhecimento, de muita honestidade, principalmente em relação ao que eu consigo dominar
e o que eu não domino, né? Se eu não for honesto com os integrantes da minha equipe a respeito de, olha, não, deixa comigo que se cair uma vítima na minha frente aqui, eu vou saber o que fazer, vou avaliar ela, ou não, né? Ou eu prefiro me virar melhor com uma haste, com uma cinta catraca, do que com a vítima. E isso tem que ficar muito claro, né? Mas vejo também que um dos grandes pontos é que os dois tipos de prova, né, vão extrair o que há de melhor tecnicamente de cada um dos integrantes. Então, isso é uma coisa que o Beto comentou, a gente está pensando muito, está construindo os cenários muito nessa linha, de que as equipes tenham as mesmas condições de acesso ou não tenham acesso, né, dependendo do cenário, tenham que colocar, às vezes, uma ação técnica de criação de espaço com uso de ferramenta antes até mesmo de abordar a vítima, né? A gente tem que ter muita noção disso para também não destoar em relação a cenários, né? Mas que isso impõe para toda a equipe uma organização tática. E aí, essa fala do Geller é super importante. Quando eu, competidor, conheço os meus limites de avaliação única e exclusivamente da minha ficha e da minha guia, é uma coisa. Agora, quando eu olho para o lado e sei como que o meu colega normalmente pontua e preciso fazer aquilo também, é um outro desafio. Então, eu tenho o desafio de trabalhar com menos integrantes, o desafio de entender o que o meu outro colega que eu estou suprindo a falta tem como avaliação, e o terceiro ponto, que é conhecer e entender como nós vamos gerenciar os problemas e como nós vamos atuar sem perder progressão. Porque esse talvez é um dos pontos que eu tenho mais percebido. O maestro de uma equipe é o comandante. Quem faz com que a progressão aconteça normalmente é o comandante, porém, ele estará ocupado em várias ações. E aí eu tenho que ter aquela disciplina tática de entender que eu não preciso fazer as coisas apenas quando eu sou demandado. Se alguém tiver que ficar dando ordem toda hora para os outros 3 integrantes fazerem alguma coisa, esse comandante vai virar um professor e não um maestro. O cara vai ter que ficar ensinando toda hora o que tem que ser feito e ele não vai conseguir ter fluxo de operação em 25 minutos, né? Vamos combinar. Se em 6 passa rápido, em 4, então, pior ainda, né? Eu acho que é o bizu que eu poderia dar também aí para quem vai. E olha, eu estou bem ansioso, estou na expectativa aí de ver o que as equipes vão fazer. Eu não tô. Realmente essas etapas do resgate em ação estão muito legais. As equipes estão crescendo a cada treinamento e eu tenho certeza que a parte técnica vai ser o ponto alto, né? Então, vamos aguardar aí os próximos capítulos, né? Para ver o que vai surgir. Meus amigos, deixo a palavra aberta, se alguém quiser fazer as suas considerações para a gente finalizar o nosso episódio 68. Beto. Não, só agradecer mais uma oportunidade de a gente conversar, cara, foi um episódio muito bacana, né, em que a gente conseguiu expor tudo que a gente pensa também, né, sobre as fichas, e aqui a gente não quer ser dono da verdade, tá, galera? Mas é algumas percepções aí de 8 anos competindo, né, então algumas percepções que a gente tem, algumas opiniões em que a gente gostaria de apontar realmente, né, e como o Geller falou, e o capitão também falou, né, por enquanto a gente tem um jogo, né, a gente tem um jogo ali na competição, a gente tem as fichas que pontuam, e quem pensa diferente tá tudo certo, né, o negócio é a gente manter sempre o respeito quanto às opiniões divergentes, e a gente expor a nossa opinião, enquanto a gente conseguir fazer isso e ter um debate saudável, eu acho que quem ganha é a vítima que está lá na rua, que infelizmente vai ser atendida por um de nós aí, nossos colegas aí num futuro bem próximo. Muito bom, Beto. A tua fala é importante, né? Num país em que a gente quase não consegue ouvir o que o outro pensa de diferente, né? É importante que pelo menos dentro do nosso microcosmos, que é a nossa competição de resgate, a gente entenda, converse, veja opiniões diferentes, veja quem é do lado A, lado B, e some tudo isso, porque realmente, no final, quem evolui é o bombeiro e quem ganha é a vítima. Né? Obrigado, Beto. Geller. Valeu.
dentro da nossa Artemis 2, né? Vamos vamos continuar desbravando, mas eu vou para a parte do treinamento. Galera, vamos treinar. Principalmente, lógico, as equipes que vão participar do desafio, um monte de cenário, criem situações com uma vítima, com 2 vítimas, com 3 vítimas, acessem cenário com 2 socorristas e com um técnico, acessem cenário com 2 técnicos e um socorrista, enfim, né? Viagem nesse mundo aí, criem várias situações de abordagem com 4 pessoas, né? Inclusive, eu crio uma outra situação que a gente esqueceu de comentar, né, Capitão? Que os outros 2 componentes ou podem ser vítimas ou podem ser avaliadores da equipe. Então, isso também é um fator interessantíssimo para a construção de melhoria da equipe. E vamos botar as ferramentas para funcionar e vamos derreter elas. É isso aí, bem lembrado, galera. Essa tua fala é super importante, né? Por isso de ter equipes grandes, equipes com 7, 8 integrantes, 10 integrantes, para que consiga ter um corpo maior. Quem monta cenário, para as pessoas não verem o cenário que está sendo montado, né? Tem uma série de coisas aí que envolvem, mas é muito bem lembrado, né? E o mistério a ser resolvido é sempre o mesmo, né? Aliás, a resposta para esse mistério é sempre a mesma, né? Treine. Não tem segredo. Treinar. Né? Quando a gente sabe que tem equipes treinando uma vez a cada 15 dias, tem equipes que treinam 3 vezes por semana. Então, é lógico que na exposição aos treinamentos com mais frequência, você vai desenvolver mais, né? Mas fica aí mais um episódio, né? Vou reforçar. Se você está vendo agora o 68, não deixe de ver o 67, assista também, os 2 tratam muito sobre cenários, né? E no próximo episódio, nós vamos trazer um outro conceito para atualizar, que é sobre a estabilização veicular. Vez ou outra esse tema vem à tona, e o que eu tenho que colocar primeiro, o que eu tenho que colocar depois, a gente está vendo muita dificuldade das equipes em relação ao TF3 e a essa abordagem de sempre entrar em cenário colocando cinta catraca. Então, a gente vai trazer alguns exemplos aqui para, de novo, né, não é na mesma linha do que o Beto falou, é o que a gente tem como percepção técnica. Você pode concordar ou não concordar, mas isso é a nossa opinião, e ao menos você tem um lugar aqui em que a gente fala, pode ser um monte de besteira, se você não concordou com nada, beleza, segue tua convicção, né? Mas é um espaço que a gente tem aqui, e para nós acaba sendo não só um ponto de conversa doutrinária, mas também uma válvula de escape, né? Para quem nos conhece sabe bem por quê. Amigos, obrigado aí pela participação no episódio 68, a todos vocês que nos assistiram aí, muito obrigado. Saibam que esses episódios são todos pensados para vocês, né? São pensados com carinho. Nem sempre a gente consegue gravar desde a primeira vez, mas aí quando grava na segunda fica melhor. Então, fica aí mais uma dica, né? De todos nós aí para cuidar, né? E consiga, dentro da sua rotina, encaixe aí qualquer dúvida que você tenha, pode mandar. Muitos de vocês aí têm nosso WhatsApp, tem Instagram, para a gente conseguir continuar o debate e encerrar eventuais dúvidas aí, alguma coisa que possa ter ficado para trás, tá? Então, obrigado a todos aí, a gente se encontra em breve no RescueCast, criando espaços, salvando vidas. Até mais. Você acompanhou a mais um episódio do RescueCast. Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve!